Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje a gente vai estar dando sequência à matéria de doutrina e planejamento da FAB, tá bom? Aqueles tópicos extensos. Vamos falar agora sobre a teoria do poder aeroespacial, tá bom? Que é a sequência da matéria de doutrina e planejamento da FAB, tá bom? Vamos aqui, deixa eu compartilhar então, para a gente ganhar tempo. Compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou abrir aqui. A internet hoje está bem lenta. Está aqui. Então, tópico 2.2, teorias do poder aéreo e do poder aeroespacial. Então, vamos lá. Deixa só eu esperar esse assim aqui. Beleza. Então, nós vamos começar aqui a nossa leitura. A internet hoje está igual uma tartaruga. Vamos lá. Tópico 2.2, teorias do poder aéreo e do poder aeroespacial. Vamos direto aqui no texto. A guerra aeroespacial é travada em uma dimensão possuidora de características próprias. A guerra aeroespacial é travada em uma dimensão possuidora de características próprias. Se eu vou marcar aqui para realçar aqui, características próprias, que seriam distintivas das operações na superfície. Diferentes, né? Distintivas. Contudo, o reconhecimento dessa realidade não foi obtido apenas de forma empírica. Para dar consistência a esse novo domínio da guerra, foram necessárias formulações teóricas. Foram, foram necessárias formulações teóricas que sustentassem o conceito de emprego de aeronaves em combate, que sustentassem o conceito de emprego de aeronaves em combate, surgindo a teoria do poder aéreo. Surgindo a teoria do poder aéreo. Tranquilo? Estou vendo aqui se tem alguma coisa. Domínio da guerra. Tá? A sequência. A teoria, irmanada com a observação da experiência histórica, a teoria, irmanada com a observação da experiência histórica, forma a essência de uma doutrina. Forma a essência de uma doutrina. Então, a teoria, irmanada com a observação da experiência histórica, forma a essência de uma doutrina. A experiência é adquirida por meio da prática. A experiência é adquirida por meio da prática. A guerra em si, entendeu? A experiência. Das simulações, por meio das simulações, você está falando da experiência. Então, das simulações, e dentro dessas simulações, engloba os treinamentos, os jogos de guerra e os estudos históricos. Estão dentro de simulações, ou pela troca de conhecimentos, ou pela troca de conhecimentos, parcerias internacionais e observação da experiência alheia. Essa observação aqui da experiência alheia é o estudo, né, da doutrina de outros países, né? Observação da experiência alheia. Então, é o estudo, a observação da experiência de Argentina, Chile, Estados Unidos, tem
Isso é o quê? É a troca de conhecimento, tá? Parcerias internacionais. Parcerias internacionais, aqueles treinamentos onde as forças do exterior fazem junto com a nossa força aqui, aqueles treinamentos. Então, são parcerias internacionais. No que tange a teoria, trata-se de um produto de pessoas. No que tange a teoria, trata-se de um produto de pessoas. E, às vezes, escolas, centros de desenvolvimento, think tanks, que antecipam proposições, normalmente à luz de pesquisas e hipóteses, transformando-as em base sistemática de análise em determinado campo do conhecimento. A teoria. Teoria trata-se de um produto de pessoas e, às vezes, escolas, centros de desenvolvimento, que antecipam proposições, normalmente à luz de pesquisas e hipóteses. A teoria em geral, né? Porque, no que tange a teoria, trata-se de produto de pessoas. Antecipa proposições. Normalmente, à luz de pesquisa, isso aqui eu não vejo aqui algo que a gente possa tirar para formular uma questão aqui, transformando-as em base sistemática de análise. Aqui, esse texto aqui, já caiu uma questão sobre esse texto aqui, no caso. Então, vamos ficar atentos que a teoria, irmanada com a observação da experiência histórica, forma a essência de uma doutrina. Aí vem, a experiência é adquirida por meio da prática, a guerra em si. Então, a experiência é a guerra. Então, na guerra, você adquire experiência. Por meio das simulações, né? Aí vem os jogos de guerra, os treinamentos, os estudos históricos. Ou pela troca de conhecimento entre países e observação do que acontece em países vizinhos. Viu? Mas isso aqui é importante ficar atento. Como é adquirida a experiência? Por meio da prática, da guerra em si. Entendeu? Seguindo, em verdade, a teoria do poder aéreo, face à crescente presença e importância da arma aérea no campo de batalha, teoria, teoria do poder aéreo, face à crescente presença e importância da arma aérea no campo de batalha, avião, tem progressivamente ampliado o seu escopo. A inclusão da dimensão do espaço exterior, inclusão da dimensão do espaço exterior e do ciberespaço, conjugada à dimensão aérea, transformando-a em teoria do poder aeroespacial. Transformando-a em teoria do poder aeroespacial. Então, a teoria do poder aéreo, ela passa a ser a teoria do poder aeroespacial com a inclusão da dimensão do espaço exterior, né? Espacial, e do ciberespaço. Conjugados à dimensão aérea, transforma em teoria do poder aeroespacial. Então, esse trecho aqui é importante, tá? Falando aqui da teoria do poder aéreo, a inclusão da dimensão do espaço exterior e do ciberespaço conjugados à dimensão aérea transforma em teoria do poder aeroespacial. Fica atento, então, a esse texto aqui, essa onde eu marquei, ó, se vocês forem fazer os estudos de vocês, foquem, né, onde está destacado. Sobre o tema, teorias subsidiárias identificam esse domínio de forma separada do contexto aéreo, em função de características físicas distintas. Apesar de sua contiguidade, diferença entre a aerodinâmica e a astrodinâmica, apesar de sua contiguidade.
que é a diferença entre a aerodinâmica e a astrodinâmica. Teorias subsidiárias identificam esse domínio de forma separada do contexto aéreo, em função de características físicas distintas, apesar de sua contiguidade. Em verdade, as atuais aeronaves não têm condições, em verdade, as atuais aeronaves não têm condições de operar no espaço exterior, assim como os satélites ou outros dispositivos similares. Apenas transitam pelos ares até atingir seu ambiente de operação, comumente acima dos 100 quilômetros da superfície terrestre. Comumente acima dos 100 quilômetros da superfície terrestre. Então, o ambiente de operação dos satélites, né, ou outros dispositivos similares apenas transitam pelos ares até atingir seu ambiente de operação, geralmente ou comumente acima dos 100 quilômetros da superfície terrestre. Apesar dessas limitações tecnológicas, hoje não há mais como se conceber uma teoria de poder aeroespacial que não contemple o uso das potencialidades, que são telecomunicações, imagens, funcionamento geográfico, digitalização, etc. A teoria do poder aéreo não tem como mais, não há. Hoje não há mais como se conceber uma teoria do poder aeroespacial sem essas potencialidades, telecomunicações, imagem, funcionamento geográfico, digitalização, advindas do espaço exterior. Assim faz sentido o entendimento contemporâneo de que a guerra no ar e no espaço não mais se restringe ao enfrentamento entre aeronaves. Então, então é um entendimento contemporâneo de que a guerra no ar e no espaço não se restringe ao enfrentamento entre aeronaves. A guerra passou a outro patamar aeroespacial. É uma guerra que não se contenta apenas com o enfrentamento de aeronaves. Existem outros meios. O poder aeroespacial consiste na... Então, aqui já vou marcar também que é importante. Consiste na projeção da parcela do poder nacional que resulta da integração dos recursos de que a nação dispõe para a utilização do espaço aéreo e do espaço exterior, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais. Então, isso aqui é importantíssimo, é uma definição. Se a definição é importante, se é importante, a gente marca. Tá? Marca e destaca aqui para você fazer o mesmo. Aí, tranquilo? A guerra aeroespacial é travada em uma dimensão possuidora de características próprias. Seriam distintivas, diferentes das operações de superfície. Marcando porque, por um pouco de atenção, para você, quando for estudar, marcar isso aqui, para de alguma forma você lembrar na hora se cair uma questão sobre esse parágrafo aqui. Dando continuidade, na verdade, nós finalizamos o 2.2. Tá? Nós vamos entrar agora no 2.3, que, se não me engano, é mais extenso. Princípios de guerra sob a ótica do poder aeroespacial. Então, eu vou gravar isso junto. Ver quanto tempo? 14 minutos. Então, dá para gravar alguma coisa sobre tópico 2.2. Tranquilo? Então, vamos seguir.
Tem uma parte histórica nos vídeos para você assistir, uma parte histórica da aviação, dando sequência. Elementarmente, os princípios de guerra foram desenvolvidos a partir de observações e análises de batalhas terrestres. Os princípios, os princípios de guerra foram desenvolvidos a partir de observações e análises de batalhas terrestres. E, em alguns casos, para a batalha naval. Portanto, esses princípios devem ser adaptados à luz da guerra aérea e aeroespacial. Então, esses princípios, que vamos ver agora, mais para frente, devem ser adaptados à luz da guerra aérea e aeroespacial. Então, esses princípios, os princípios de guerra sob a ótica do poder espacial, vamos ver agora, mais à frente. Eles foram desenvolvidos a partir de quê? Observações e análises de batalhas terrestres. Essas batalhas terrestres foram as guerras que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Viu? Os princípios de guerra foram deduzidos ou analisados por estudiosos do fenômeno da guerra aérea e revelados a partir da experiência obtida na história dos conflitos. Então, os princípios de guerra foram deduzidos ou analisados por estudiosos do fenômeno da guerra aérea e revelados a partir da experiência obtida na história dos conflitos. É importante isso aqui. Em cujos contextos houve significativa participação de meios aéreos. Os princípios, quando aplicados aos problemas militares, requerem flexibilidade intelectual e criatividade na sua utilização. Então, os princípios, quando aplicados aos problemas militares, requerem flexibilidade intelectual e criatividade na sua utilização. Não, certo? Não devendo ser encarados como leis absolutas, não devendo ser encarados como leis absolutas. Rígidas e flexíveis são as leis absolutas de conduta. Eles orientam o planejamento e a conduta das operações de combate ou de qualquer outra natureza, sendo consolidados na forma de palavras, expressões ou ideias que traduzem condutas sugeridas, cujo contexto e tantas outras variáveis determinarão a maior ou menor ênfase, sua presença ou ausência, a observação ou não. Eles orientam o planejamento e a conduta das operações de combate ou de qualquer natureza. Eles quem? Princípios. Orientam o planejamento e a conduta das operações de combate ou de qualquer outra natureza. Então, isso aqui é uma... Quer dizer, o que os princípios fazem. Então, marcar para não esquecer. Então, os princípios não devem ser encarados como leis absolutas, rígidas e inflexíveis de conduta. Eles, os princípios, orientam o planejamento e a conduta das operações de combate ou de qualquer outra natureza. Os princípios de guerra são conceituados na doutrina militar de defesa. Então, os princípios de guerra estão conceituados na doutrina militar de defesa. Em face das recentes evoluções do fenômeno da guerra e pela demanda de interpretações próprias no âmbito da FAB, os seguintes princípios de guerra serão apresentados sob a ótica da guerra aeroespacial.
Os seguintes princípios de guerra serão apresentados sob a ótica da guerra aeroespacial. Economia de forças ou meios, exploração, manobras, massa, moral, objetivo, ofensiva, prontidão, segurança, simplicidade, surpresa, unidade de comando. Então, esses são os princípios que vamos abordar sobre a ótica da guerra aeroespacial. Então, economia de forças, de meios. As definições desses princípios, pessoal, é o que a gente vai guardar na memória. Pelo menos alguns trechos, para você lembrar do todo. São bastante princípios. É difícil decorar essa bagaça. Mas, se conseguir memorizar alguma coisa, você lembra do todo. Apesar de se referirem a eventos da guerra aeroespacial, o cumprimento de ações em todo o espectro da guerra, paz, crise ou conflito armado, seja em exercícios, operações ou ações independentes, demanda a observância de princípios de guerra. Então, vamos lá. Primeiro princípio aqui. Economia de forças ou de meios. Então, vamos lá para as definições que são o mais importante aqui, ó. Os meios aeroespaciais e de força possuem alto valor agregado. Então, possuem o quê? Alto valor agregado. São os meios aeroespaciais e de força aérea. Crescente complexidade científica, tecnológica, crescente complexidade científica e tecnológica e demandam intensa capacitação para a operação das plataformas e sistemas de armas. E demandam intensa capacitação para a operação das plataformas e sistemas de armas. Então, essa parte aqui é quase uma definição, tá apenas dizendo o que os meios de força aérea possuem. Então, valor agregado, crescente complexidade científica e tecnológica, e demandam intensa capacitação para a operação das plataformas e sistemas de armas. Em face desses condicionantes, então são condicionantes. Em face desses condicionantes, a quantidade de meios disponíveis para emprego, tanto recursos materiais quanto humanos, exige que seu emprego seja realizado de forma judiciosa. De forma judiciosa. Voltado para a obtenção de efeitos mormente de caráter estratégico, aproveitando a oportunidade de se atingir o centro de gravidade. Dessa forma, o esforço prioritário da campanha deve preceder sobre a dispersão de meios que objetivem esforços secundários. Então, ou seja, economia total, gasto zero, forma judiciosa. Os meios de força aérea e da fábrica são alto valor agregado, né? Possuem um valor muito grande. Então, os esforços secundários precisam ser evitar esses esforços secundários para não o quê? Não ter gastos. Tranquilo? Seguindo, exploração. Nós pegamos aqui primeiro, vamos para a exploração agora. Aquele que planeja e conduz uma campanha aeroespacial de qualquer natureza deve estar consciente e ser perspicaz do potencial que um sucesso inicial pode trazer para a continuidade das ações. Então, aquele que planeja e conduz uma campanha aeroespacial de qualquer natureza deve estar consciente e ser perspicaz do potencial que um sucesso inicial pode trazer para a continuidade das ações. Haja vista a possibilidade de rapidamente mobilizar seus recursos e explorar a terceira dimensão sobre o teatro das operações. O poder aeroespacial pode proporcionar a todas as forças em combate aproveitamento de êxito inicial.
O poder aeroespacial pode proporcionar a todas as forças de combate aproveitamento de êxito inicial. Esse princípio está diretamente ligado à consciência situacional do comandante. Então, olha aqui. Ó. Este princípio, que princípio? O princípio da exploração. Ele está o quê? Diretamente ligado à consciência situacional do comandante e a sua capacidade de comando centralizado. E a sua capacidade de comando centralizado. Então, esse princípio ele está o quê? Diretamente ligado ao comandante, à situação que o comandante está vivendo ali na hora. Manobra. No âmbito da guerra aeroespacial, a manobra está associada a duas perspectivas. Vamos lá. No âmbito da guerra aeroespacial, a manobra está associada a duas perspectivas. A primeira delas compartilha a ideia de movimento. Então, a primeira delas compartilha a ideia de movimento, cujo espaço físico é a variável predominante. Né? Então, a manobra compartilha de duas, está associada a duas perspectivas. A primeira delas compartilha a ideia de movimento, cujo espaço físico é a variável predominante. Para tanto, observa-se a capacidade intrínseca aos meios aeroespaciais de força aérea. Então, a capacidade intrínseca aos meios aeroespaciais de força aérea, em que se desloca, em se deslocar e se posicionar no espaço de batalha. Essa capacidade contribui sobremaneira com aspectos relacionados à liberdade de movimento, desdobramento e gera opções de configuração da posição das forças na campanha militar. Da posição das forças na campanha militar. A segunda perspectiva do princípio da manobra está associada à variável tempo. Então, variável tempo. Explorando a velocidade, principalmente, busca-se colocar o inimigo em desvantagem quanto à sua capacidade de decisão, interferindo efetivamente em sua habilidade de comandar e controlar. Então, a segunda está associada à variável tempo, explorando a velocidade. Principalmente, busca-se colocar o inimigo em desvantagem quanto à sua capacidade de decisão, interferindo efetivamente em sua habilidade de comandar e controlar. Então, essa é a segunda perspectiva do princípio da manobra. Segunda perspectiva do princípio da manobra. Está associada à variável tempo. Então, variável, variável tempo. Duas perspectivas. A primeira delas compartilha a ideia de movimento. Ideia de movimento. O espaço físico é a variável predominante. Espaço físico. A segunda perspectiva está associada à variável tempo, explorando a velocidade, principalmente busca-se colocar o inimigo em desvantagem quanto à sua capacidade de decisão, interferindo em sua habilidade de comandar e controlar. Beleza? Seguindo, massa. Esse princípio, em decorrência da evolução tecnológica aeroespacial, então, em decorrência da evolução tecnológica aeroespacial, que ampliou sobremaneira a precisão no emprego de armamento, tem sofrido uma variação conceitual. A guerra aeroespacial tem demonstrado que a quantidade de meios, outrora um fator essencial nas operações aéreas, cede espaço à ideia de massa na obtenção de efeitos. Então, a guerra espacial tem demonstrado que a quantidade de meios, outrora um fator essencial nas operações aéreas, quantidade de meios,
cede espaço à ideia de massa na obtenção de efeitos. Objetivo, obviamente, quem é desejável, obviamente, que é desejável ser superior ao inimigo em termos de quantidade. Ser superior ao inimigo em termos de quantidade. Porém, o conceito de massa atualmente não significa essencialmente maior número, tampouco maior concentração de meios em pontos decisivos. O princípio da massa, no âmbito da guerra aeroespacial moderna, está diretamente relacionado aos efeitos resultantes das ações da Força Aérea. Então, o princípio de massa, no âmbito da guerra aeroespacial moderna, está diretamente relacionado aos efeitos resultantes das ações de Força Aérea. Então, massa não está ligado à quantidade, mas sim aos efeitos das ações. Das ações de Força Aérea. Moral. O estado de ânimo ou a atitude mental das tripulações de combate é um fator decisivo para o sucesso da campanha aeroespacial. O estado de ânimo ou atitude mental de ânimo, ou a atitude mental das tripulações de combate é um fator decisivo para o sucesso da campanha aeroespacial. A história demonstra que forças aéreas motivadas e imbuídas do espírito de corpo podem obter sucessos significativos contra inimigos cujas aeronaves sejam de maior valor quantitativo e mesmo qualitativo. A manutenção do moral na guerra é alcançada por uma boa liderança, senso de disciplina consciente, preocupação com o bem-estar da tropa e uma clareza nos propósitos da missão. Então, a manutenção do moral na guerra é alcançada por uma boa liderança, senso de disciplina consciente, preocupação com o bem-estar da tropa e uma clareza de propósitos da missão. Isso aqui é interessante. A manutenção do moral da guerra é alcançada por uma boa liderança, senso de disciplina consciente, preocupação com o bem-estar da tropa e uma clareza nos propósitos da missão. Importante também destacar o efeito positivo que as aeronaves obtêm sobre o moral das forças amigas, que se sentem protegidas, e negativo sobre as forças inimigas, que se veem fustigadas pelas ações aéreas. Isso aqui é bem tranquilo. Objetivo. Princípio mestre na guerra aeroespacial. Opa, já de cara. Princípio mestre na guerra aeroespacial. O, o objetivo. O estabelecimento de objetivos de guerra provê foco para a atuação do poder aeroespacial. Preservadas as características de clareza e coerência, sempre com foco prioritário de atuação de forma estratégica, a ideia-chave é a de perseverança no objetivo. Muitos são os exemplos históricos nos quais mudanças precipitadas no objetivo levaram ao fracasso. A questão que se impõe, portanto, é o julgamento criterioso, levando-se em conta todas as variáveis da pertinência da manutenção, sob o objetivo ou da necessidade de alterá-lo. Então, o objetivo é o princípio mestre, tá, pessoal? Foco prioritário de atuação de forma estratégica. A ideia-chave é a perseverança no objetivo. Princípio mestre na guerra aeroespacial. Ofensiva. Os principais teóricos do poder aeroespacial consideram que esse é um princípio de especial atenção.
igualando em importância ao princípio do objetivo. Então, a ofensiva é um princípio de especial atenção, igualando em importância ao princípio do objetivo. A ofensiva deve estar na gênese de toda a campanha aeroespacial. Por meio da obtenção da iniciativa das ações, a ofensiva obriga o oponente a reagir, ao invés de agir. Assim, obtém-se uma vantagem valiosa sobre o ciclo de decisão do adversário, impondo-se o ritmo desejado. Então, assim como o objetivo, a ofensiva é de suma importância. É um princípio de especial atenção. Também é só isso. Por meio da obtenção da iniciativa das ações, a ofensiva deve estar na gênese de toda a campanha espacial. Então, por meio da obtenção da iniciativa das ações, a ofensiva obriga o oponente a reagir ao invés de agir. Assim, obtém-se uma vantagem valiosa sobre o ciclo de decisão do adversário, impondo-se o ritmo desejado. Então, a ofensiva, ela obriga o oponente a reagir ao invés de agir. Assim, obtém-se uma vantagem valiosa sobre o ciclo de decisão do adversário em como último desejado. Então, por meio da obtenção da iniciativa das ações. Em 36 minutos, deixa eu ver aqui, falta. Prontidão. Outro princípio de elevada importância para o poder aeroespacial. A prontidão significa estar em condições de colocar em prática todas as capacidades demandadas em uma guerra aeroespacial. É uma definição isso aqui, ó. A prontidão significa estar em condições de colocar em prática todas as capacidades demandadas em uma guerra aeroespacial. A prontidão significa estar em condições de colocar em prática todas as capacidades demandadas em uma guerra. Dessa forma, demandam ações desde o tempo de paz, que exigem planejamento e treinamento. Exigem planejamento e treinamento, de forma que não haja solução de continuidade nos momentos de conflito. Não haja solução de continuidade nos momentos de conflito. Na campanha aeroespacial em si, a prontidão se revela na forma de entendimento premente às demandas dos níveis operacional e estratégico, essencialmente voltadas ao cumprimento de objetivos das fases da campanha conjunta. Então, eu já grifei aqui a definição. Não tem mais. Na campanha aeroespacial em si, a prontidão se revela de forma de... Não, seguir em frente. Não vi nada. Já marquei aqui o que era interessante. Segurança. Consiste na preservação da capacidade de combate e do poder aeroespacial. Preservação, preservação da capacidade de combate do poder aeroespacial. Envolve medidas que reduzem vulnerabilidades, assegurem a disponibilidade dos meios aeroespaciais, mantenham a habilidade em exercer as funções de comando e controle. Então, a segurança envolve medidas que reduzam vulnerabilidades, assegurem a disponibilidade dos meios aeroespaciais, mantenham a habilidade em exercer as funções de comando e controle e, em última instância, conservem o potencial de infligir efeitos estratégicos nos centros de gravidade do adversário. Aí envolve medidas de redução de vulnerabilidade, assegurar a disponibilidade dos meios aéreos e espaciais, manter a habilidade de exercer as funções de comando e controle,
E, por fim, conserve o material de infligir efeitos estratégicos nos centros de gravidade do adversário. Simplicidade. No âmbito da guerra aeroespacial, a simplicidade observa-se na forma como se planejam as ações de força aérea. Simplicidade, a simplicidade. Eu não consigo fazer essa linha reta. A, sim, a simplicidade observa-se na forma como se planejam as ações de força aérea, na conjugação dos meios em determinado cenário tático, na elaboração. Então, continua aqui, ó. A simplicidade observa-se na forma como se planejam as ações, é também observada na conjugação dos meios em determinado cenário tático e também na elaboração de um plano de campanha aeroespacial, nas decisões tomadas ao longo da condução dessa campanha. Então, a simplicidade está associada à plena compreensão dos objetivos. A simplicidade está associada à plena compreensão dos objetivos, à comunidade de conceitos, à facilidade de coordenação das ações e à eficiência na observação de resultados. Então, a simplicidade está associada à plena compreensão, está associada à comunidade, comunalidade de conceitos, comunalidade, a facilidade de coordenação das ações e a eficiência na obtenção de resultados. Essa é a simplicidade. Então, destaquei alguns pontos aí. É interessante dar uma olhada, vocês, quando forem estudar, e fazer essa marcação. Aí vem a surpresa. Este princípio se revela por meio de ações que obtenham efeitos decisivos. Surpresa. Se revela por meio de ações que obtenham efeitos decisivos sobre o adversário, de forma inesperada, levando-o a uma paralisia momentânea ou mais duradoura. Essa paralisia está associada, inegavelmente, à capacidade de reagir. Por conseguinte, afeta o ciclo de decisão do oponente. A paralisia será estratégica quando a ação que explora a surpresa leve o inimigo a tornar-se incapaz, física ou mentalmente, de responder com alguma efetividade ao estímulo recebido. Na guerra aeroespacial, a exploração das características de velocidade, alcance e penetração dos meios aeroespaciais é fundamental para a obtenção da surpresa. Então, na guerra aeroespacial, a exploração das características de velocidade, alcance e penetração dos meios aeroespaciais é fundamental para a obtenção da surpresa. Então, isso aqui é importante. Importante. Então, as ações que obtenham efeitos decisivos sobre o adversário se revelam aí como uma surpresa, de forma inesperada, ó, levando-o a uma paralisia momentânea ou mais duradoura. Então, na guerra aeroespacial, a exploração das características de velocidade, alcance, penetração dos meios aeroespaciais é fundamental para a obtenção da surpresa. Aqui dá uma questão bonita, hein? Unidade de comando. A unidade de comando que decorre da premissa do controle centralizado e da execução descentralizada tem se demonstrado essencial no contexto de campanhas aeroespaciais. As demandas de coordenação no uso do espaço aéreo, na sinergia para alcance dos objetivos da campanha militar, no aproveitamento da capacidade estratégica do poder aeroespacial, exigem que a autoridade aeroespacial
no teatro de operações seja atribuída a um único comandante, com experiência nessa atividade. Tal fato é essencial não somente para que a cooperação entre as forças singulares alcance um grau ótimo de eficiência, mas também para que se evite o patricídio. Tranquilo? Então, aqui é a unidade de comando que ocorre da premissa de controle centralizado. Vou dar uma. A gente finalizou aqui a unidade de comando, ocorre da premissa do controle centralizado e da execução descentralizada. Viram? Então, isso aqui é importante, tá? É a unidade de comando. A autoridade aeroespacial no teatro de operação seja atribuída a um único comandante, com experiência nessa atividade. Esse fato é essencial não somente para que a cooperação entre as forças singulares alcance um grau ótimo de eficiência, mas também para que se evite o pat- patricídio. Patricídio. Tranquilo, pessoal? Então a gente finaliza aqui essa etapa. Vou interromper o compartilhamento. Só um momento aqui que eu já volto. Pronto, voltei. Então, a gente encerrou aqui essa etapa e vamos dar sequência para o próximo vídeo, tá? E a gente vai postando assim, vocês vão fazendo os exercícios, assistindo o vídeo e tirando a dúvida de vocês para tirar aquele 10 lá na prova do teste. Show? Até o próximo vídeo aí, beleza?